dia a todos. Sou o João Marcelo Gama, sou diretor de supply da Domino's. E eu estou há relativamente pouco tempo no setor. Eu trabalho com food service há só 8 anos. Né? Parece pouco perto da experiência que muita gente tem aqui. O meu background não foi em food service, mas em 2011, quando o Burger King resolveu mudar a cara, mudou nos Estados Unidos e mudou no Brasil, eu embarquei nesse projeto e aí fiquei 7 anos no BK e de um ano para cá eu vim para a Domino's para um desafio bastante parecido com aquele que a gente teve no BK. Estou na Domino's, falar um pouquinho, fazer um comercialzinho rápido antes da gente começar. Né? Quando a gente fala de Domino's, no Rio todo mundo conhece. A gente chega em São Paulo e muitas vezes eu cheguei com minha camisa da Domino's, né, no aeroporto, na locadora. Ah, só trabalha na Dominó? Poxa, é sinal que a marca ainda tem muito para crescer aqui e sinal que a gente tem muito campo para evoluir e para fazer um supply chain de boa qualidade aqui em São Paulo. Mas a Domino's é a maior rede de pizzarias do mundo. Tem mais de 16 mil lojas, está em mais de 85 países e vende mais de 500 milhões de pizzas por ano. Às vezes, a grandiosidade do número deixa a gente, poxa, mas como é que tem tanta gente que não conhece? A Domino's é focada em delivery. Né? A massa, os ingredientes, a embalagem, tudo foi desenvolvido para que a pizza chegue quente na casa do cliente. Então, ela nasceu para isso, ela não embarcou nessa onda de delivery que vem agora. Né? Desde lá, tem quase 60 anos, que é uma empresa que se preocupa com isso. E tem o outro lado também, não é só produto. Né? Tem todo o lado de tecnologia para suportar uma rede focada em delivery. E aí, os grandes diferenciais da marca. Primeiro, que todo mundo da Domino's adora falar, que é massa fresca, aberta à mão e tal, que dá um conceito de pizzaria de bairro, embora a gente seja a maior rede do mundo. Com preços atrativos, a Domino's não é uma pizzaria gourmet, aquela que custa caro, é barato, e com uma plataforma de tecnologia muito forte, suportando essa vocação de delivery. Nos Estados Unidos, as ações da Domino's são comparadas com ações de Google, Facebook, porque lá se diz que a Domino's é uma empresa de tecnologia que entrega pizza. Porque no headquarter da Domino's, nos Estados Unidos, mais de 60% das pessoas são de tecnologia. Para vocês entenderem um pouquinho de o quanto de importância tem isso para a marca. Vamos falar um pouquinho de a Domino's hoje no Brasil. A Domino's chegou em 93 no Brasil, então está há um pouco mais de 25 anos. Teve 2 momentos muito importantes, e agora a gente está no terceiro. O primeiro foi da criação da marca, que é um momento bastante difícil. Né? A primeira gestão levou a marca de 0 para 20 lojas no país. Passou para o segundo gestor da marca, que levou de 20 para 217. E, em agosto de 2018, mudou de dono, a 20 Partners comprou o direito de explorar a marca no Brasil. Ela não comprou uma empresa, ela comprou o direito de usar a marca. Então, a gente está vivendo hoje uma fase de construção da empresa. Toda a montagem de back-office, de sistemas, de suporte para essa marca funcionar, a gente está tendo que começar de novo, porque não veio na compra. É claro que os sistemas especialistas vieram, mas o negócio em si a gente está tendo que remontar. E quem é que fez essa aquisição? Foi a 20 Partners, que é uma gestora de investimento com bastante experiência em private equity, que atua em multimercado e tem uma experiência bastante grande com marcas conhecidas que a gente associa pouco. Né?
A 20 foi dona da Unidas, da Le Biscuit, da Secrisa e do Burger King. Tem mais de 30 empresas que passaram pelo controle da 20 no Brasil e que a gente sabe, conhece pouco. E foi essa experiência com o BK que credenciou a 20 para esse novo voo no fast food. E o que a gente quer nessa nova gestão? Um pouquinho de números da gestão nova. A gente prevê, para o final desse ano, fechar o ano com faturamento de 450 milhões, 1.500 colaboradores próprios. A gente tem uma divisão aí entre lojas próprias e lojas de franquia, então são 1.500 colaboradores próprios, 300 lojas, lembra que a gente comprou com 217, vamos fechar o ano com 300, uma fábrica de massa de pizza, 135 franqueados e 25% dos pedidos são online. Quando a gente comprou, isso era um pouco mais de 16%, e a gente está acelerando a plataforma online para levar isso para patamares. Nos Estados Unidos, a gente tem mais de 60%, tem países como China, que isso vai em quase 70% de pedidos online. A gente está ainda engatinhando nessa longa curva aí de aprendizado. E o nosso objetivo, triplicar a rede em 5 anos. Esse é o desafiador, mas a gente já fez um case parecido no BK, que levamos de 100 para... Hoje tem quase 900 lojas. Eu deixei o projeto quando a gente tinha 750, mais ou menos. Então, vivi toda essa montagem de estrutura, de crescimento, que a gente quer replicar aqui na Domino's. Bom, introdução rápida, mas importante. E quando eu recebi o convite para participar e falar de centralização ou entrega ponto a ponto, eu comecei a olhar para o que eu acredito em termos de centralização. E aí, é óbvio que a gente tem que fazer uma reflexão mais ampla do que o nosso mundo. Eu trabalhei em 2 grandes marcas e os meus conceitos estavam muito ligados a essas marcas. E aí eu comecei a perceber que não eram só, o mundo não vive só das grandes marcas. Então, tem muita coisa que não serve para as grandes marcas, mas que são extremamente úteis para as marcas menores. E eu comecei a montar umas tabelas, uns gráficos e tal, e ficou mais complicado do que o gráfico do Gianni aqui da apresentação anterior. Então, eu falei, não adianta eu começar a montar gráficos, tabelas e tal, porque não vai ser funcional. Então, eu resolvi contar uma história. Pulei aqui uma parte que, quando a gente comecei a montar, essa minha descoberta foi que não tem uma resposta única, não tem uma resposta certa. E a gente tem que respeitar as características de cada negócio. Então, vamos para a historinha. Criei aqui um personagem para exemplificar essa história. Um barbudinho, resolvi dar um nome para ele, e aí pensei em Arrascaeta. Mas aí achei que fosse ficar meio exagerado, alguns olhares de raiva, outros olhares de inveja, então vamos chamar de João, que fica mais fácil, né? O João tinha um sonho, que era montar um negócio próprio, economizou um dinheiro, comprou um restaurante e começou o negócio dele. E, como empreendedor, ele tinha que cuidar de tudo. Ele era o chefe, ele cuidava do salão, cuidava do caixa, o RH, e todas as atividades do restaurante dele passavam por ele, obviamente. E aí, ele também cuidava do supply. Ele ia até o atacadão, comprava todos os produtos e abastecia o restaurante dele. E um cara que estava atento em números, sabia gerenciar, encarava o restaurante como um negócio e não como um sonho, como um lazer, e o restaurante bombou, fila na porta e tal, estava ganhando dinheiro. O que ele pensou? Vou expandir. E abrir outro restaurante. E aí o primeiro desafio, né? A primeira ponto de parada para pensar em padronização. E o que ele precisa para abrir o segundo e oferecer para os clientes dele a mesma experiência
no segundo restaurante. Então, vamos lá, padronizou o cardápio, porcionou, fez todo o dever de casa para que o cliente tivesse a mesma experiência no primeiro e na segunda loja. E aí, convidou a mulher para tocar o segundo restaurante. Falei, pô, beleza, botar a minha mulher, porque aí não vai ter erro, a gente não vai se divergir na gestão do restaurante. E aí, ela também acessava os mesmos fornecedores, fazia as mesmas compras, e o negócio começou a funcionar bem. E aí vamos para a segunda grande ideia dele. Está dando certo, estamos ganhando dinheiro, vamos expandir a rede. Como é que a gente vai fazer? Puxa, vou franquear, porque franquear é legal, a gente cresce rápido. E o que ele pensou? Olha, franquear é bacana, vou encher o meu espaço dos restaurantes, só que quem é que vai tocar o negócio? Franquia, você está trazendo um outro empresário com os mesmos sonhos, com a mesma vontade de dar certo que você tem. Só que é outro empresário, ele precisa ter regra, porque o negócio é seu, a marca é sua. E aí ele vai para o segundo ponto de reflexão. Não dá mais, vamos botar os empresáriozinhos aqui, cada um assumindo o seu posto, não dá mais para comprar só naquele atacadão que ele comprava. É preciso abrir a rede de fornecedores. E aí ele abre a rede de fornecedores, padroniza tudo e fala, olha, podem comprar nesses fornecedores esses produtos aqui. E aí a supply dele vira uma zona, porque todo mundo acessa os fornecedores acessam todos as lojas e fica um fluxo cruzado enorme. Ninguém tem muita eficiência nisso, mas a rede continua. E a rede continua crescendo, e ele fala, olha, está na hora de dar o próximo passo aqui na cadeia. O que a gente pode fazer para tornar essa rede mais eficiente? Não tem mais aquela quantidade pequena de restaurantes, tem muito mais restaurantes, agora ele não compra mais dos atacadões, ele vai direto nos fabricantes, ele teve que criar um CD aqui no meio para receber tudo, e agora ele começa a fazer as entregas de forma integrada para a rede toda, bota o caminhãozinho, faz uma rota lá, entrega tudo, e é o passo de realmente centralizar o supply chain, e o João fica aqui só olhando e cuidando da rede de um modo geral. E aí a gente vem agora para as grandes perguntas, né? O que faz diferença num processo de centralização ou descentralização? O principal fator que diz em que ponto você tem que estar é a escala. E escala tem muitos significados diferentes. Em cada situação, escala significa uma coisa. E como é que muda o que faz a gente ter uma percepção de escala diferente? A primeira, distribuição geográfica, onde eu estou. Lá no início da história do João, ele montou o restaurante no Itaim. Aí o segundo foi na Vila Olímpia. Cara, estava ali do lado. A hora que ele começa a crescer, ele vai crescer para onde? Ele vai crescer para São Paulo, ele vai crescer para o interior, ele vai para outros estados, ou ele vai colocar um restaurante em Pernambuco, em Manaus, outro em Cuiabá, né? A distribuição geográfica fala muito de como a gente tem que montar a nossa estratégia logística. O segundo é o drop size. A gente não presta muito atenção nisso, mas é extremamente importante. Um restaurante que consome 150, 200 quilos por entrega, tem uma característica de supply. Um restaurante que tem 4, 5 mil quilos por entrega tem outra característica completamente diferente. O Daniel do Zac, ou do Haskell, deve ter um drop size alto. Então, os problemas de supply dele são bastante diferentes de um restaurante, de uma Domino's, por exemplo, que tem um drop size de 250, 300 quilos. Então, isso faz muita diferença na hora da gente montar o supply chain. E o terceiro ponto importante é a frequência de entrega. Eu vou entregar uma vez por semana, 2, 3, 4.
quanto mais vezes eu tiver que acessar o meu restaurante, mais complexo fica a minha supply chain e muda os meus parâmetros de decisão na hora de centralizar ou descentralizar a minha supply chain. E aí, para não fugir dos quadrinhos, que eu sou engenheiro, afinal de contas, né, o quadrinho de vantagens e desvantagens, que não é exaustivo, mas que, nesse pouco tempo que a gente tem, talvez comece a abrir a cabeça para uma discussão. Primeiro, descentralização. E eu dividi em duas visões que eu acho muito importantes. A decisão de quem franquia e a decisão de quem é franqueado. Porque a gente fala de rede, mas o mundo muda muito quando a gente está de um lado ou de outro da cadeira. Todos os estabelecimentos próprios têm preocupações muito diferentes de quem tem franqueado para administrar. E aí, quais são as grandes vantagens de descentralização? Primeiro, para o franqueador, menor custo operacional. Né? É claro que, se você só padroniza e entrega uma regra do jogo, é muito mais fácil colocar o supply chain de pé. Se é muito mais fácil você colocar o supply chain de pé, você atrai mais candidatos à sua franquia, você avisa para ele, olha, você pode comprar aonde você quiser. Menor investimento em sistemas, ele não tem que pensar em marketplace, ele não tem que pensar em sistema de roteirização, ele não tem que pensar em WMS, não tem que pensar em nada disso. Então, simplifica muito a vida do franqueador. Agora, também tem o ponto de menor comprometimento com o custo dos franqueados. Se você estabelece as regras do jogo e deixa ele comprar onde ele quiser, vai acontecer de alguns ganharem mais dinheiro, outros ganharem menos dinheiro, todos os franqueados se falam, todo mundo tem um grupo de WhatsApp que fica lá colocando, pô, meu CMV é tanto, meu CMV é tanto e tal. E aí, obviamente, que quem tem CMV maior vai na franquia e fala, pô, o que está acontecendo que eu não estou ganhando dinheiro? E aí, para o franqueado, vantagens, pelo menos as mais óbvias, né? Facilidade de operar em qualquer praça. Se a sua intenção é abrir uma franquia em Manaus, outra em Recife, outra em Cuiabá, esse aqui é talvez o melhor modelo para a gente começar. Liberdade e autonomia para gerir o negócio, talvez isso seja o que o franqueado mais queira. Ele paga por uma marca, mas quer gerir do jeito dele. Uma vez eu estava assistindo uma palestra de um diretor da Domino's Internacional, aí ele estava indo num país que estava começando a operação lá, e o master franqueado do país, né, pegou um livro de receitas de pizza, um calhamaço, assim, olha, estou muito feliz com a Domino's, comprei até esse livro aqui, que vou fazer pizzas maravilhosas. Aí eu falei, olha, se você quer fazer pizzas maravilhosas com esse livro aqui, fecha a Domino's e abre a pizzaria tua, porque aqui é diferente, aqui tem regra. E aí ele falou que viu a cara do cara murchando, porque quando você está numa rede, é assim que funciona. É a regra do franqueador e não a regra do franqueado. Mas isso faz brilhar o olho do franqueado. Como é que eu vou dar uma volta e gerir do meu jeito? E aí o que acontece? A gente bate justamente na experiência do consumidor. Entra numa loja, tem um tipo de experiência, entra em outra, uma experiência completamente diferente. Desvantagens aqui. A despadronização, maior custo de controle. Se você não controla o supply chain, você tem que controlar a ponta, né, do restaurante das suas franquias. E aí, se você tem uma loja em Manaus, uma em Cuiabá, você vai ter que ir a Manaus e a Cuiabá com alguma frequência, e às vezes isso é muito caro, principalmente se a tua rede não for muito grande. E potencial de perda de rentabilidade no longo prazo. Você começa a desgastar a tua marca e, invariavelmente, a rentabilidade que você tem nos primeiros restaurantes não vai ser a rentabilidade nesses que você começa a desgastar a marca. Para o franqueado,
dificuldade de adquirir itens específicos, sei lá, o João, quando estava planejando o cardápio dele, colocou cogumelos Paris frescos. Aí o cara de Cuiabá chega, pô, onde é que eu vou achar cogumelo Paris fresco? Vou de champignon em lata mesmo, porque é o que dá para fazer aqui. E aí a tua padronização foi para o inferno e o franqueado não conseguiu adquirir o que precisava. O franqueado está sujeito à variabilidade de preços no comércio local, e é o problema do CMV, que fica irregular na rede, sobe e desce. E, bom, em linhas gerais, numa lista não exaustiva, porque depois que eu terminei a apresentação, eu descobri que eu precisava de 40 minutos para fazer. Então, eu estou dando uma acelerada forte aqui. Se tiver ficando algum ponto, a gente conversa depois, na hora do debate. Com relação à centralização. Primeira centralização, e a mais óbvia, é garantia de padrão e qualidade. Né? É óbvio que a centralização não garante qualidade, mas ajuda muito a criar essa qualidade. Você vai se preocupar com operação e não vai se preocupar se o teu franqueado, se quem está levando a tua marca para frente está fazendo a coisa, está comprando a coisa certa. Uniformidade da rede, controle sobre o consumo, isso também é muito importante. A gente não pode negar que todo mundo que franquia não quer só olhar para o PDV, ele quer ter um segundo cheque de controle, e esse segundo cheque de controle pode ser a compra, e quando ela é centralizada, você consegue isso. Para o franqueado, comodidade e conveniência, o cara não precisa sair, pegar o carro dele, ir a vários lugares, entrar em vários marketplaces diferentes, ligar para vários fornecedores, ele faz isso uma única vez, ou algumas poucas vezes, e ele recebe tudo de uma vez na loja dele. Um custo unitário menor, e aí eu friso bastante, que é custo unitário, tem outros custos envolvidos aqui numa centralização que não estão no custo unitário. Acesso a produtos exclusivos, isso pode ser muito bom para quem não tem como ter acesso a produtos exclusivos, mas também é uma força para o lado do franqueador, que pode ter produtos exclusivos, porque ele tem a segurança de que vai chegar na tua rede. E foco na atividade fim, que talvez seja o mais importante de tudo isso. Né? Deixar o cara despreocupado com supply chain e focado em venda, que é o mais importante. A gente fala que o dinheiro só entra pelo restaurante. Então, você tem que deixar o cara focado no que é realmente importante para o negócio. Desvantagens para o franqueador é necessidade de estrutura para a gestão da logística. Esse negócio não é fácil de fazer acontecer e é caro. Então, precisa ter gente, e às vezes não é pouca gente, para fazer com que a engrenagem rode o maior tempo possível bem. Dificuldade em manter o nível de serviço, porque qualquer problema é culpa do franqueador. Centralizou. Teve uma paralisação na estrada, ninguém passa, caminhão fechou e tal. Problema teu. Você que me entrega, eu não posso ficar sem produto. Tem razão. E você traz para dentro de casa um problema grande, que é administrar esse nível de serviço. E necessidade de investimento em logística, seja em logística própria, ou, se você preferir terceirizar a tua logística, isso também não é barato. Por isso que a gente fala de escala. Isso aqui só funciona se você começa a ter escala. Senão, é só custo que você coloca na rede. Desvantagem para o franqueado, né? Alto custo do transporte. Se tem uma coisa que é particularmente cara no Brasil, é transporte. E aí, quando a gente fala que ele vai pagar um custo unitário menor, claro que vai, mas paga boa parte da diferença no transporte. É por isso que, no Brasil, poucos lugares têm logística, pelo menos logística de transporte única. Dificilmente alguém pega o seu próprio caminhão e vai fazendo as entregas. Por quê? O drop size é baixo, a gente não completa um caminhão e tem muita ineficiência de transporte. O que a maioria das redes fazem?
fazem um share de transporte, contratam alguém que possa atender a várias redes em comum. Isso dá uma barateada nos custos, mas também deixa a gestão do nível de serviço muito mais complicada. Pênalti na armazenagem. Armazenar não é de graça, muito pelo contrário, custa caro. Então, apesar do custo unitário menor, você tem custo de transporte e custo de armazenagem. Novamente, se a gente vai falar de escala, as coisas começam a fechar. Quando a escala começa a ficar grande, eu vou competir com o Açaí, com o Walmart, com o Pão de Açúcar. Esses caras vão ser os meus concorrentes na hora de comprar. E vou comprar tão barato quanto eles compram. E eles têm um custo de logística grande, um custo de armazenagem grande, que mesmo grande vai ser menor que o meu. E eu tenho que compensar isso na margem que eles colocam no produto deles. Então, essa diferença é que fecha a conta para uma logística centralizada. Se não fechar, é só desvantagem. E, por último, horários de entrega engessados. Você faz uma rede que vai receber todo com uma rota de transporte. Alguém vai receber 7 horas da manhã e alguém vai receber 11h30 da noite. E quem estiver nas pontas vai reclamar e reclamar muito. Então, tem que dar uma acomodada, isso tem que ser conversado e gerenciado para que você não fique careca de administrar esses problemas. E, para terminar, algumas reflexões que que trazem discussão para a gente nesse próximo painel. Não tem certo e errado na decisão. O tipo de negócio varia muito, a maturidade do negócio, a filosofia de gestão, tudo isso você tem que levar em conta quando vai propor um modelo de supply chain. Os dois modelos podem coexistir. Essa talvez seja a grande máxima de logística que a gente tem. Não conheço hoje nenhuma rede que só trabalhe com um modelo. Principal exemplo disso, refrigerante e cerveja. Quase ninguém tem logística própria de refrigerante e cerveja, porque a conta não fecha. Eu acho que, tirando o McDonald's, eu não conheço nenhuma outra rede que faz logística de refrigerante. A Coca-Cola, por exemplo, ela é muito mais eficiente em entregar a Coca-Cola ponto a ponto do que qualquer rede vai conseguir ser. Poxa, o negócio dos caras é esse. Então, não dá para brigar contra isso. Então, algumas coisas, você pode ter a logística descentralizada, entrega ponto a ponto, para outras não. E, por último, a gente precisa fazer escolhas conscientes. A gente precisa respeitar o modelo de negócio e a vocação de cada marca. Esse ponto vai fazer a diferença entre ter um modelo logístico de sucesso e ter um modelo logístico que vai te estressar, que vai te fazer brigar com a rede o tempo todo. Respeitar a marca. Não se pode impor um modelo para uma marca que não tem vocação para esse modelo, seja centralizado, seja descentralizado. Algumas coisas de características a gente precisa respeitar. E aí, falar um pouquinho de uma experiência que eu tenho dentro de casa. A gente tem, lá na Domino's, um modelo híbrido. Como todo mundo, a gente tem alguns produtos que são descentralizados, que os franqueados podem comprar direto, alguns itens de insumos que são centralizados, e tem um item específico que é muito importante para a gente, que eu tenho uma logística 100% própria. Para a gente, falei lá no início que uma das fortalezas da Domino's era a massa fresca aberta à mão. Massa fresca, se o Daniel acha que integração é o capeta, massa fresca também é o capeta. É um produto que eu não posso ter estoque, produzo contra pedido, então eu recebo pedido todo dia, até 10 horas da manhã, produzo no dia seguinte, entrego no terceiro dia e dura mais 4.
E aí é uma logística extremamente nervosa. Ainda bem que é um produto relativamente simples, mas uma logística extremamente nervosa, entrega dia sim, dia não em cada loja, e montar essa logística seria um inferno se eu não trouxesse para dentro de casa. Então, isso é um pouco de exemplo de característica do negócio. Não dá para fazer uma logística dessa com terceiro. E, por outro lado, a Coca-Cola é a Coca-Cola que faz a logística, embora com todos os problemas que isso possa trazer para a gente, de horários, de prioridade, de nível de serviço, que são os deles, não são os nossos. Pessoal, tentei correr, esse é o recado, e eu espero as perguntas na hora do painel. Obrigado.